Boa noite, meus amigos internautas. Estamos, então, inaugurando aí o primeiro episódio. Então, nós idealizamos esse projeto, né? Tá na moda essa história de podcast para a gente contar a nossa vida, conversar aí com os amigos mais chegados. Então, nós estamos inaugurando, né? Fazendo um episódio piloto e não podia ser diferente, né? Uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna. Vocês já vão saber logo por quê. Nós vamos entrar em questões bem íntimas. Mas tive que chamar o meu grande amigo Ângelo Long, que é um super master coaching, é uma pessoa que foi fundamental no meu crescimento, fundamental no crescimento da minha família. Então, nós pensando quem seria a pessoa que inauguraria essa conversa e tal, não podia ser outra, senão meu amigo Ângelo Long. Então, boa noite, Ângelo, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite, fiquei muito honrado pela lembrança, pelo reconhecimento. E eu acho assim que esse tipo de projeto, né, como o podcast, ele é fantástico porque precisamos de boas notícias, né, Rodrigo? Precisamos de coisas boas, precisamos de disseminar boas histórias verdadeiras para que as pessoas cheias de esperança voltem a sonhar, voltem a desejar coisas boas, grandiosas. Então a gente está aí para boas histórias, boas notícias, sei lá, encher o teu coração de uma esperança aí, através das nossas histórias, em especial a tua, né, Rodrigo? Obrigado pelo convite aí. Imagina, é um prazer conversar contigo. E já entrando, né, naquilo que nós pretendemos conversar hoje, o Ângelo é sempre perspicaz e tem uma incrível como tu busca bem as palavras. E a palavra é essa, esperança. A gente vai falar hoje sobre esperança e sobre propósito, que eu acho que são as coisas que nos movem, né, Ângelo, e que nos trouxeram até aqui. Então foi justamente, muita gente, né, olha hoje para a empresa, para a Balém, graças a Deus e a muito trabalho, nós temos crescido sim bastante. A empresa que começou lá no escritóriozinho de advocacia, que eu sempre brinco, né, Ângelo, tu acompanhaste bem aquela história, que era uma carteira de cigarro, uma mesa, uma secretária e eu. E hoje tem aí dezenas de funcionários, se tornou uma empresa de regularização fundiária e estamos aí nos expandindo já para o Brasil. Então eu quero começar a resgatar um pouquinho dessa história e contar para as pessoas o quão difícil, na verdade não foi difícil não, foi desafiador. Sabe, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez tanto tempo de amizade, talvez eu nunca tenha te feito essa, né? Teu pai é advogado, um advogado super conhecido, renomado aqui, não só na nossa cidade, enfim. O nosso querido Durval. Cara, tu tinha tudo pra ficar com o pai, tu podia ter ficado, legal, o pai é advogado, assim como acontece com muita gente, o pai é advogado, o pai é médico, você é médico, ficar junto com o pai é advogado e tal. Onde é que veio a ideia de tu ter o teu escritório? Que até hoje não... Agora tu olha assim, que legal, tá dando certo. Mas não te parecia mais fácil ter ficado, pai, vou me encostar aí, vamos junto, tamo junto... Começa por aí, que essa aí eu acho que eu nunca perguntei. Eu acho que é a grande sinceridade, a primeira grande sinceridade da nossa noite de hoje, tá? E foi justamente isso. Eu, quando me formei, né, e optei... Tu tem mais advogado na família, não? Só o pai? Não, só eu. O pai, tinha o meu avô, né, o Ítalo João Balém, a minha tia, Jussara Balém, que eram tabeliães. Então, a nossa casta é toda para esse lado jurídico, né? Então, veio desde o meu avô. Meu avô foi autodidata, né? Foi um cara, Ângelo, que eu me espelho muito na história do meu avô. Seu Ítalo. Seu Ítalo João Balém. O meu avô, para te ter uma ideia, quando ele era novo, o pai dele foi embora. O pai dele resolveu ir embora. E foi embora e abandonou a família. Meu bisavô. E ele tinha 7 para 8 anos. Idade do meu filho hoje, do Luca. E ele se viu com a necessidade de sair da escola para ajudar a mãe dele, a nona Gema, a manter a casa, né? Então eles eram em 3 irmãos, era o Voito, o tio Fernando e a tia Maria, né? Todos, claro, falecidos já. Mas e nessa história deles, ele vendendo pastel, foi vender pastel para ajudar a nona, ele guardava um pouquinho do salário dele, olha a cabeça, olha, né? Só. Parou de estudar, e ele guardava um pouquinho do salário dele para comprar vela. Uma criança de 8 anos que comprava vela. E para que vela? Porque ele sabia da necessidade de estudar. Então ele guardava a vela, acendia a vela de noite para poder ler no tempo vago. E foi assim que ele, autodidata, aprendeu a ler e escrever sozinho
e passou em primeiro lugar no primeiro concurso para tabeliães que se teve no estado do Rio Grande do Sul. Então foi um homem que se fez, né? Ele foi o pilar da nossa família. Eu louvo muito a nossa história, né? Eu sempre resgato e trago a nossa história, porque realmente é de muito valor. E aí veio meu avô, todos nós passamos pelo cartório, meu pai passou muitos anos pelo cartório, foi a nossa grande escola, né? E depois veio o meu espelhamento no meu pai, a paixão pela advocacia, sobre os grandes casos, as grandes histórias que o pai tinha, né? A minha tia, que eu trabalhei muitos anos com a tia Jussara, nos balcões do cartório, comecei a trabalhar lá com 12 anos. 12 anos eu trabalhava no cartório Balém, não era na época por necessidade, mas é porque eu gostava de pessoas. Então eu gostava de estar perto das pessoas, de entender os casos, que é mais ou menos o que eu faço hoje. Mas eu não vou fugir da tua pergunta. Tô vendo aí, cara. Não vou fugir da tua pergunta, e é muito interessante. Por que não foi pelo caminho mais lógico ou fácil, que é sentar junto do pai e vamos lá? Eu fui. Tu sabe que eu, quando decidi optei pela advocacia, foi olhando pelo mais fácil. Eu disse, o que eu vou me inventar? Primeiro, estudar em Porto Alegre, fazer concurso. Eu nunca gostei de estudar, essa é a primeira sinceridade. Eu não gosto de estudar. Sou uma pessoa que, estuda. Não. Eu sou meio intuitivo, tu sabe disso, né? Talvez o nosso público e nossos ouvintes não saibam, mas eu não gosto de estudar. Eu meio que vou na intuição e dá certo. Bom, e na época eu disse, faculdade de Direito, Caxias, era mais fácil. Então eu acho que eu vou me acomodar por aqui. Vou me acomodar por aqui. Tenho meu trabalho, vou continuar trabalhando no cartório, e assim foi. Cursei a faculdade de Direito trabalhando no cartório Balém. Eu trabalhava lá no cartório Balém com a minha tia, com a Jussara. Passou o tempo, né? Fui avançando no curso, e aí, naquela época, eu não sei se hoje é possível, mas naquela época, tu podia fazer a prova da OAB, foi um do primeiro ou segundo ano que haviam instituído a prova da OAB, e tu podia fazer a prova durante o curso, durante a graduação, no último semestre da graduação. E eu fiz e passei. Sem diploma? Sem diploma. E passei. E aí, eu me formei em algum dia lá de janeiro de 1998, e logo depois, 2 dias depois, uma coisa assim, eu recebi a carteira da OAB do meu pai. Foi uma grande surpresa, foi muito bonito, porque eu fui na OAB, né? Fui sozinho, a família estava toda na praia e estava só o meu pai e eu aqui em Caxias. Então, um dos grandes momentos que eu guardo da minha vida é que o Durval foi chamado, né? Eu estava lá esperando na fila para receber a carteirinha, e aí pararam o cerimonial e chamaram meu pai para entregar a minha carteira de advogado. Então, foi realmente uma coisa muito legal na minha vida. Mas quantos anos tu tinha, né? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Eu fui emancipado pela Para quem não gostava de estudar, se formar com a B e tudo com 20. Mas sempre, Ângelo, sabe, meio tipo, vai dando certo. Até hoje, por mais que eu tenha corrigido muitas coisas na minha vida, eu ainda sou meio assim. Vou fazendo, vai dando, vai funcionando, vai ficando maior, e os desafios vão ficando maiores, e aí eu fico com mais tesão de fazer quando o desafio é maior, e acontece. Mas aí, me formei, OAB, fui trabalhar na história do meu pai. E aí, meu amigo, começou a grande dificuldade. Eu não sabia, e para os amigos aí, internautas, advogados, a gente tem uma coisa muito comum no direito, que é buscar o processo em carga, ir lá retirar em carga o processo. Que nada mais é que tu ir no fórum e pegar um processo. E aí tinha uma pessoa que trabalhava na história do meu pai, cheguei lá, advogado, né, com OAB lá, beleza, doutor. Sentei na cadeira, lá na mesa, lá me deram uma mesinha lá no canto, já não gostei muito, eu, tipo, mesa é essa? Botaram numa mesinha. Disse, tu tem que ir lá no fórum buscar um processo em carga. Ângelo, me gelou a alma aquilo. Que é... Eu achei aquele termo tão estranho, em carga. O que é buscar um processo em carga? E fiquei ensaiando meia hora, que depois eu sabia que era só chegar lá e dar o papel, não precisava nem falar, era só pegar o processo. Mas, enfim, eu não tinha experiência nenhuma na advocacia. E vou ser bem sincero, eu no escritório do meu pai, era um escritório já grande, consolidado, empresarial. Então ele lidava lá com empresários, com essas áreas correlatas ao direito empresarial. E eu tinha dificuldade, sabe? Eu estava lá dentro, eu não entendia aquele direito. E a verdade era que eu não gostava daquele direito. E eu tinha... Daquela área que ele atuava. Eu não gostava daquela área que ele atuava. Eu não me sentia à vontade naquelas questões. Eu não sabia, sabe? Era uma coisa que eu não entrava no meu HD como fazer. E
Comecei, ia lá buscar o processo em cara, comecei a fazer um estágio, na verdade, para ver se eu me encontrava naquela área do direito. E agora, pasmem vocês, surgiu aí uma oportunidade na minha vida, que isso aí é matéria para outras dois podcasts, porque se eu contar essa história lá atrás, a gente fica... Tá? E fui morar fora de Caxias. E eu saí de Caxias, pasmem vocês, dizendo que eu nunca mais seria advogado. Eu saí de Caxias dizendo que eu não seria mais advogado. Foi meio traumatizado. Saí traumatizado. Apareceu uma oportunidade, o pai acabou apostando, né? Muito, muito alto. Nós pagamos um preço muito alto, que era uma empresa... Mas aí tu saiu da linha do direito, saí do foi direito tocar uma empresa. E saí da cidade. E fui tocar uma empresa em São Paulo, com 22 anos. Então, cheguei em São Paulo, deslumbrado. Aí é uma história aí longa da minha vida, mas foram muitos anos da minha vida nisso, sabe? A empresa acabou quebrando. Eu sempre digo que era uma empresa de tecnologia, né? De máquinas para cartões de crédito, móveis, trouxe da Austrália, isso, enfim. Era a empresa certa, na época errada, com os caras errados. Porque eu e meu pai, sabe, não era a nossa, empresa de tecnologia, sabe, fugir daquilo que a gente tem o propósito, que tem o dom, é um pecado mortal. Escutem isso. Fugir daquilo que é o teu propósito. Teu dom, o teu 10, né, como a gente diz. É um pecado mortal. É um pecado mortal. Pode te matar, pode te frustrar e pode te fazer não prosperar. Aliás, pode não, vai te fazer não prosperar. Aí aconteceu o quê? Passou o tempo, empresa lá, saí de São Paulo, fui morar no Rio, também outra história de vida lá, enfim, que aconteceram muitas coisas, né? Nós quebramos, né? A verdade é essa. Meu pai, naquela época, ele comprometeu todos os recursos de um profissional liberal, que era, né? Ele colocou todo o dinheiro que nós tínhamos nessa empresa, uma aposta errada. Me culpei durante muito tempo, a gente vai falar depois das curas, né, dessas culpas, mas durante muito tempo eu me culpei por ter dado tudo errado, mas deu tudo errado. E aí eu fiquei fora de Caxias durante 9 anos. Então foi o período mais difícil da minha vida, de maiores aprendizados da minha vida. Durante 9 anos eu fiquei fora de Caxias do Sul. Até aparecer a dona Paula Escorteganha na época. Opa! Hoje Paula Escorteganha Balém na minha vida. Então tu vê, né, Ângelo? Como as coisas elas vão se encaixando, né, para um destino aí que tu não imagina que tu vá voltar para poder te encontrar. E quando a Paula apareceu na minha vida, e foi uma coisa muito rápida, eu já conhecia a Paula há muitos anos, a gente já tinha até tido já lá nossos flertes, né, mas não sei, foi uma coisa que aconteceu e tinha que acontecer no momento que tinha que acontecer. E foi uma coisa fulminante, sabe? A gente se apaixonou. Foi no dia 1º de março de 2008, tá? E foi uma coisa que, enfim, aconteceu ali e dali para frente, graças a Deus, há muito esforço, muita paciência dela, muito mais que minha, mas muita paciência dela, acabou acontecendo, geramos 2 filhos lindos, maravilhosos, mas enfim, foi a Paula, foi um fator determinante nessa mudança na minha vida. Por quê? Porque quando eu meio perdido, Ângelo, na vida, buscando o que fazer, como fazer, de que forma, se eu ia para empresas. Imagina, naquela época eu saí da empresa de São Paulo, fui trabalhar com um primo meu que brincava de comprar empresas quebradas. Aí era empresa de esmalte, empresa de não sei o quê. E um dia apareci para a Paula dizendo, olha, compramos um frigorífico em Santa Catarina. Aí a Paula olhou para mim e falou assim, olha aqui, ó, chega. Olhou, chega, tu conhece, tu sabe aquela machadada dela, né? Sim, que é pior sim. que a minha. Porque a machadada da Paula é pior que a minha. Portolantes que a minha é terrível, mas da Paula é terrível. Né? Ela disse, olha, o que tu sabe fazer? O que tu sabe fazer? Pra que tu nasceu? Tu não te formou advogado? Tu não é advogado? Daí eu disse, sim, sou, tá. Então, sei lá, eu acho que tá na hora de tu voltar pra terra. Volta pra Caxias e te situa. Vai fazer alguma coisa que tu saiba fazer. Chega de ir de um lado pro outro, sei lá, e, sabe, aquilo me bateu fundo na alma, porque foi uma decisão que eu tive que tomar. Ou eu mudava e agia, ou eu perdia a Paula. Eu podia continuar na gandaia, esse meu primo teve um trágico fim, podia ter tido esse fim, ou podia ser resgatado. E aí foi a primeira vez que Deus... A primeira não, teve outras, né, que a gente sabe, mas enfim, Deus falou comigo, através da Paula, disse, olha, não foi para isso que eu te criei. Não é para isso casado, que tu não? veio. Não é, nós dava aquela coisa moderna, né?
que nossos pais não gostam muito, mas Tava, a gente já tava quase morando junto, meio morando junto, eu indo tava no voltando. quase e ela trancou o pé. Tava no quase e ela trancou o pé. Ela disse, ó, tu te situa ou tu vai dançar. E aí eu me situei, tá? Então foi... eu senti o primeiro chamado. Olha, é pra isso aqui. Aí voltei pra Caxias. Aí tu imagina, uma mão na frente, outra atrás. Aí veio a primeira vez aquela palavra mágica, né, Ângelo? Que as pessoas, não, tu vai me humilhar. Sim, eu fui humilhado. Humilhado. E foi o que me salvou. A humilhação. A humilhação, meus queridos amigos internautas, salva. A humilhação salva. A humilhação liberta. Porque através da humilhação tu consegue encontrar a verdade. E a verdade era a seguinte, eu era um arrogante de merda, que tava com uma mão na frente e outra atrás, que não sabia o que fazer, que voltou para Caxias perdido, derrotado. Essa é a verdade. Foi assim que eu voltei para Caxias. Então hoje as pessoas me veem, né? Parece que foi fácil. Sim. É até interessante nesse tipo de depoimento, pro jovem que nos escuta, etc, né? A gente, quando é novo, olha lá, pô, que cara legal, olha e tal. Vê que essas coisas acontecem. É a coisa mais linda, né, Rodrigo? A gente vê aqueles vídeos motivacionais. Se você cair, levante, a vida vai te dar socos, etc. Nossa, a gente se arrepia, acha emocionante aqueles vídeos motivacionais, né? Só que quando acontece na nossa vida é um horror. Né? Mas é importante a gente hoje vir e abrir. Eu não sabia que tu ia abrir tanto a tua vida assim. Porque a gente, em geral, no microfone, assim, a gente é mais polido. Tu sabe como eu sou. Não, eu sei, né? Mas agora todo mundo vai saber, né? E de repente dizer, eu fali, né? Eu prejudiquei a minha vida, o meu pai. Eu quase perdi a mulher que eu amava, né? Podia ter tido um fim trágico. A gente, caramba, né? Mas a gente tem que... Porque a verdade vos libertará, né? Exatamente. A gente tem que dizer, cara, essa é a verdade. Mas também quem tem um desejo verdadeiro e profundo, lá pelas tantas também é conduzido por Deus. As coisas também acontecem, né? Quem que vai dizer aqui, né? Cara, eu fui humilhado e me fez bem. Em geral, diz assim, eu fui humilhado... E vou matar aquele cara que me humilhou. Ele vai ver só. Durante muito tempo eu pensava nisso. Me vingar, buscar quem me causou. Quem tinha me causado tudo fui eu mesmo. Eu mesmo. Então, quando as pessoas entenderem isso tu me ajudou muito. Nós já vamos chegar onde tu me resgatou. É isso, é autorresponsabilidade. Isso é fundamental, sabe? A pessoa... A vida que a gente constrói é isso absolutamente aí. Tudo aquilo que está acontecendo na tua volta é fruto de decisões tuas. Só tuas. Tu não tem como mudar o outro. Mas tu tem como mudar a ti mesmo. Às vezes talvez até dando uma resposta para quem nos acompanha e que, na minha vida, foi uma pergunta há muito tempo, né? Por que tudo isso? E eu comentava antes da gente começar a entrar no ar aqui, conversava com o Rodrigo. Às vezes eu acompanho muito o Rodrigo pelo Face, pelo Insta, tá lá ele acolhendo pessoas, tá lá no bairro, realizando hoje um propósito ali de regularização, realizando sonhos, na verdade, porque... Ainda o sonho do brasileiro é casa própria, e é verdade, cara. Pô, e como é verdade isso, né? E olhando outro... Cara, foi essa semana mesmo, olhando umas postagens lá do Rodrigo e tal. Ele sempre... Ou com a jaquetinha da Balém, ou com a gravata, tá lá. E dizendo assim, cara, aquilo não é fake, é verdade. Por que é verdade? Porque um dia... Sim. Tu viveu o que essa turma viveu. Sim, vivi. Uma dificuldade, uma falência, um não saber o que eu vou botar na mesa amanhã. Então isso torna a gente, de certa forma, tão empático e humano que, de repente, a missão vem à tona e a gente tira de letra. Por quê? Porque um dia já... Aconteceu a vida já espremeu o cara, né? Tu sabe que muita gente, né? Tu falando nessa questão de passar por uma situação. Cara, tu nunca passou por isso. Cara, o que tu sabe da minha vida? Então, hoje vão saber um pouco. Um pouco, né? Mas assim, eu já tive épocas da minha vida no Rio de Janeiro, que eu estava no centro do Rio de Janeiro. Eu morava na Barra da Tijuca, para quem conhece. Longe, tá? Eu não tinha dinheiro para nada, tá? E eu tive que buscar um caixa eletrônico, eu nunca vou esquecer isso, era uma sexta-feira de noite. Eu não tinha como pedir dinheiro pro meu pai, porque eu sabia, eu me culpava, sabia do que estava acontecendo em Caxias, sabe? Eu sabia que as coisas não estavam boas. A advocacia, meus queridos amigos, infelizmente ou felizmente, ela é uma profissão que durante muito tempo tu precisa sustentar uma aparência. E infelizmente é verdade.
Ninguém contrata um advogado quebrado. Tu pensa que para um advogado tu tá dando poderes sobre a tua vida patrimonial. Teus negócios, né? Então, meu pai tinha que sustentar uma posição e com aquela dificuldade toda, sabe? Mas ele tinha que sustentar aquela posição. E nós estávamos muito mal, em função da empresa, tá? E depois, né, graças a Deus, hoje eu falo, meu pai, nossa, tá super bem de novo, no propósito, seguindo aquilo que ele também, né? Eu sempre digo, pai, nós nascemos para isso, né? Tu para aquilo, eu para isso, mas... Continua trabalhando. É isso, continua trabalhando, tá super bem. Então, mas eu tive momentos na minha vida que para voltar para casa lá no Rio, eu tive que rodar o centro do Rio de Janeiro, eu nunca vou esquecer isso, Ângelo. De noite, cara, o pavor começando a me pegar, e eu tinha que achar um caixa eletrônico onde fosse possível sacar menos de 10 reais. Eu tinha tipo 9 reais na minha conta. E qual é o caixa eletrônico que tem nota de 2 e de 5? Então eu vivi isso. Então não me digam que eu não sei o que é passar por determinadas coisas. Eu não nasci, muita gente olha para minha família, o cartório, mas não conhece, né, a nossa história, aquilo que efetivamente aconteceu. Uma outra questão do Rio que eu comentei contigo, eu sou obrigado a falar nisso, né, entrando um pouco na... Eu sempre fui um cara bem relacionado. Naquela época que eu fui para São Paulo, a empresa nossa era uma empresa renomada, grande, era para ter sido um negócio grande. Nós tinha lá um sócio também megalomaníaco, que nem eu era. E cheguei lá e tal, compramos uma Audi. Tinha uma Audi. E aí comprei, nossa, imagina, né? Um bosta de um piá. Duro que nem um coco, mas com uma Audi top que tinha, top de linha. Adorava me exibir com a tal da Audi. Bom, a Audi... foi pro Rio de Janeiro comigo. Teve que ir pro Rio de Janeiro comigo. Mas foi pro Rio de Janeiro porque eu não tinha nem como vender a Audi, Ângelo. Porque eu não tinha documento do carro, não tinha como pedir, não pagava imposto. Morto. E a Audi, meus amigos aí que nos escutam, o Júlio Giacometti, Fabrício Miguel, Thiago Vanin, enfim, quantos passaram pela minha Audi? A Audi picava, porque eu não tinha dinheiro para manutenção, então a Audi fazia assim, né? Mas tem uma história dessa Audi que é muito, muito engraçada, porque eu fui pro Rio, tava morando bem até, tava já com essas necessidades, aí não tava nesse extremo ainda. Nessa época do ônibus eu já não tinha mais Audi, não tinha mais nada, eu não tinha mais nem... Eu tinha um restinho assim de dignidade, o resto não tinha mais nada. Mas eu tava com essa Audi no Rio de Janeiro e eu era bem relacionado. Então eu tinha um sócio lá na época, né? Sócio para não fazer nada, né? Porque eu e ele, não nada dava certo. Nada. Mas tava lá, o pai dele bancava o escritório, querido, Dr. Renato Menegatti, né? E o Rafa, e a nossa empresa lá, nada, nós sentava negócios, e nenhum negócio dava certo. Mas enfim, cheguei um dia, ele tinha a mulher dele, minha querida amiga Ana, faleceu. A Ana lá no Rio era minha mãe lá no Rio, né? Então a Ana gostava de mim. Ela, Rodrigo, hoje vai ter uma pizza na casa de não sei quem, restaurante. E eu andava na alta sociedade do Rio de Janeiro sem ter R$1. Morto, enterrado, mas andava na alta sociedade do Rio de Janeiro. Na amizade. Alguém sempre pagava, eu nem sei quem pagava. Mas aí um dia me ligaram lá para ir comer uma pizza. Olha quem ia fazer a pizza. O cara do Faustão lá, que fazia pizza no Faustão. No Chopin. Para quem conhece o Rio de Janeiro, o Chopin é o prédio que fica grudado ao Copacabana Palace. Ele que tem as festas de Réveillon, Narcisa Tamborindeg, o Bruno Chateaubriand. É só a nata do Rio de Janeiro que morava no tal do Chopin. E eu fui convidado para ir comer uma pizza num domingo de noite. Abri minha carteira e eu tinha R$50 dentro. Tinha cinquentão, né? Que era para durar a semana inteira. Porque eu não tinha na empresa, nos negócios que nós fazíamos, não tinha expectativa nenhuma de receber. Era até meu pai me dar um próximo socorro na semana. Então eu tinha cinquentão na carteira. Daí eu digo, é que eu vou ir na pizza no Chopin lá e tal. Vou ter que ir, né? Isso eu não posso perder. Peguei a Audi, meti 40 em gasolina nela e fui, né? Da Barra pro Chopin. Cheguei lá, pizza do Faustão, atores, atrizes, a nata do Rio de Janeiro, tá lá, beleza, tal. Champanhe, Vevilicô e coisa... Tava lá. Aí volto pro carro, tá? Volto pro carro e volto pra Barra. E quando eu fui voltando pra Barra, o tanque da Audi foi terminando. Até que terminou. E aí tinha 10 pila no bolso, tinha que ir pro escritório segunda-feira e o que eu faço? Não tinha Audi, não tinha... Faço o que agora? E aí foi a primeira vez que eu peguei um ônibus no Rio de Janeiro. Depois virou o cotidiano, né? Mas foi a primeira vez que eu peguei um ônibus no Rio de Janeiro.
Eu me lembro que eu pedi informação como é que eu fazia pra pegar o ônibus. Eu ensaiava, porque não era que nem aqui em Caxias que ele parava. Se tu não fizesse sinal, ele não parava. para. E eu com uma pastinha lá, 10 pila, né? Tinha 10, 5 pro cigarro, 5 para pegar o ônibus, boto a pastinha no colo, entro no ônibus e vou em direção ao escritório que era no centro do Rio. Ângelo, aconteceu uma coisa, tu já sabe essa história, inacreditável, mas foi o dia que me caiu a ficha. Inacreditável. Para mim, ironia do destino, o trajeto do ônibus fez o mesmo trajeto que eu tinha feito com a minha Audi na noite anterior, não foi uma semana, na noite anterior. E o ônibus para na frente do Chopin, um calor de morrer, tá? E eu parado com a minha pastinha na frente do Chopin. Eu nunca vou esquecer a cara do cidadão do meu lado. Eu olhei pro lado, tinha um rapaz, tá, com 2 dentes na boca, segurando aqueles pau lá que eles entravam lá. Desculpe, passageiro, vou interromper o silêncio da sua viagem lá. Eles entravam para vender lá, fazer o discurso. E tava esse cara, essa figura ímpar do meu lado. 2 dentes na boca, os badulaques dele para vender. Eu olhei para ele e atrás dele era a janela de onde eu tava na noite anterior de Audi. E eu fiquei pensando, imagina se eu contar para esse cara. Que eu tava, ontem de noite eu tava lá, o cara do Faustão lá, pizzaiolo do Faustão, fazendo pizza na casa do fulano de tal, tomando Vevilicô de Audi. E hoje, eu tô aqui, esse cara ia olhar pra mim e dizer, tá bom que tu tava, tá bom. E achar que era mentira. E se eu ligasse pros caras que estavam lá em cima e dissesse, olha... Tô no ônibus? Tô no ônibus. Tá, piada. Então, gente, essa é a história da mão, né? Muitas vezes a tua verdade só tu sabe. E isso aconteceu comigo. Então, a vida, né, Ângelo, ao longo dos anos, ela foi me moldando. As coisas foram acontecendo e a vida foi me moldando. Mas aí tu volta e aí não quer voltar no escritório do pai? Ou chega... Aí eu volto, a Paula me enquadrou. Ainda bem que tu me dá esses resgates, né? Porque é bom ter uma pessoa brilhante. Não, eu tô curioso, cara. Tô curioso. Aí eu voltei pra Caxias não, tive uma escala na Feliz antes, né? A Paula morava na Feliz, não ia voltar pra casa da mãe e do pai, como é que eu ia fazer e tal. Peguei a minha malinha, o que tinha de roupa e a Paula, isso foi o problema, porque a Paula nunca morou sozinha. Devia ter morado sozinha um tempo, né? Eu apareci logo nesse período, né? Então ela tinha que ter morado sozinha um tempo. Eu, quando fui morar sozinho, aprendi um monte de coisa. Um monte de coisa. Tô brincando, a Paula vai me xingar. Mas eu apareci na vida da Paula e aí me escorei, né? Fui morar no apartamento com ela. Eu já tinha perdido o carro lá na empresa, porque essas empresas do meu primo, os carros eram das empresas, aqueles rolos, tinham me tomado o carro, tava a pé. A Paula tinha um carro, o carro dela lá, nem me lembro que classe A. E aí eu já cheguei chegando. Fui morar com ela, peguei o carro dela e aí eu vinha trabalhar em Caxias e voltava para dormir feliz. Tá? E esse foi o recomeço. Mas aí, para voltar para Caxias, para buscar uma oportunidade de trabalho, eu tinha 3 alternativas. Alternativa 1, voltar pro cartório, trabalhar lá com a minha tia, né? Tá, e tá lá. E, enfim, só que pro cartório ser meu, eu teria que estudar. E não é a minha. Não nasci para isso. Segunda alternativa, voltar pro escritório do meu pai. Imagina voltar pro escritório do meu pai, para aquilo que eu não gostava de fazer. Já sabia que não gostava de fazer. Aquela linha de advocacia não era a minha linha. E tinha a terceira alternativa, que era montar o meu negócio. Felizmente, eu optei pela terceira alternativa. Quem me ajudou, assim, a gratidão que eu tenho eterna, e eu depois eu vou contar um pouquinho da história dela. Ela teve um período doente e eu fiquei muito bravo com ela e curei. E hoje a palavra em relação à minha tia Jussara, tia Juca, querida tia Juca, é só gratidão. Foi a tia Juca quem me acolheu quando eu voltei para Caxias. E aí eu voltei pensando em quê? Eu disse, bom, eu gostava do cartório, eu sou advogado. O que eu posso fazer que una as duas coisas? E assim foi que minha tia me abriu as portas. Ela alugou uma sala, então a história da Balinha Advocacia foi essa. Ela alugou uma sala em cima do prédio do cartório, uma salinha pequenininha lá, e disse para mim, o advogado tem que ter uma secretária, né? E aí ela contratou uma secretária, quem pagava a minha secretária era ela, porque eu não tinha condições, e aí ela me dava uma ajudinha, então ela mandava os requerimentos, e aí vem a humilhação. Os requerimentos, coisas pequenas, tá? Eu estava vindo de um mundo megalomaníaco, aonde eu estava sempre esperando o grande golpe de sorte, sem fazer nada, só esperando que acontecesse alguma coisa de muita sorte. E não, eu tive que botar o orgulho, a arrogância no bolso e começar a fazer requerimento. Era declaração de união estável e requerimento
E assim começou Ela ia te indicando. Ela ia me indicando. E assim a Balém Advocacia, né, o escritório... Cobrava lá 50 30, pila. 50 pila. 50 pila era o requerimento. E aí eu ia anotando lá o que dava por dia e tal. E assim começou, né? Aí passou um tempo, né, Ângelo? Eu tive uma grande sacada. Tá? Foi até um caso do meu sogro, né? Olha só que ironia do destino, a Paula de novo, né? Meu sogro tinha um processo de uso capião que ele precisava resolver. Tu é advogado, essa questão aí de imóveis e tal. Porque eu olhava para Caxias quando eu voltei e tinha concorrentes já consolidados. E eu olhava para eles, eu queria atacar, entrar na área que eles estavam, que era relacionada às construtoras, claro, né? Imagina eu, desculpa, e a minha arrogância, eu quero ir na nata, nas construtoras, as incorporadoras, quero... Entendia porcaria nenhuma disso aí, até hoje não entendo, sabe? Não é a minha, não é o meu negócio, não é esse aí. E digo, não, vou ter que atuar nessa área, né? Vou ter que ir. Nossa, imagina, eu tô aqui, o cartório, porque os outros também usavam os cartórios. Só que o mercado estava dominado, eu não entendia e eu continuava não gostando, continuava me frustrando. E aí que entrou esse caso do meu sogro. No caso do meu sogro, era um uso capião lá no Santa Fé. Ele tinha um problema de um imóvel, né? Que ele tinha recebido o imóvel e vendido para o outro que tinha vendido para o outro. Coisa que hoje a gente mais acontece em Caxias. Sai de uma mão para outra. E a prefeitura começou a cobrar ele, porque ele estava inscrito lá na prefeitura, no IPTU, a cobrança do IPTU. E aí ele me chamou para ir atrás de quem estava no imóvel para solucionar um problema dele. E aí quando eu fui falar com o cara, e o cara disse que eu comprou daquele que falou, vendeu pro Beltrano, pro Ciclano, eu disse, olha, eu acho que a saída disso aqui é o uso capião. E assim começou a minha história, o primeiro passo da minha história de mudança. Por quê? Porque quando eu fui atender esse caso, uma ação de uso capião, para quem nos escuta aí... Tu já era focado em imóveis na época, não? Eu era focado em direito notarial. Direito ligado a cartório. Então era meio que imóveis. Que entrava em imóveis também. Exatamente. Mas não essa questão, né? Aí eu fui olhar a questão do bairro, já disse, imagina, vou ter que ir no bairro. Fui lá no bairro, lá no Santa Fé. Olhei para aquela situação, disse, uso capião. O que precisa fazer um uso capião? Tu precisa ter um topógrafo. Aí liguei para um topógrafo. Digo, quando é que tu pode ir lá? Era como se fosse 4 meses depois. Quanto vai cobrar depois que eu for lá? Eu comecei a ver que era um processo que tinha muito. Comecei a pesquisar a cidade, comecei a entender que tinha muito. Comecei a me aproximar da prefeitura. Aí lá falar com meu querido amigo João Cantão, hoje aposentado, tá? No setor dos irregulares, no Mora Ilegal. O André Spendler, também um grande amigo, falecido. Gilmar Padilha. E comecei a entender, né, o que eu digo, nossa, mas olha o mercado que daqui a pouco não estão olhando. E aí, Ângelo, foi a primeira questão realmente, sabe, de humildade, aí já humildade, de olhar para os bairros. Eu disse, olha, tá todo mundo olhando para o centro, todo mundo quer as incorporadoras, mas ninguém olha para o povo, para o bairro. Pro bairro. O bairro. E aí eu comecei a olhar para o bairro. E aí eu comecei a entender que nos bairros podia estar um grande negócio. E comecei a crescer nos bairros. E comecei a contratar gente. E aí começou a surgir uma empresa um pouco diferente. E tu ainda não entrou na minha vida. Tu vai entrar logo agora, em seguida. E comecei a montar uma empresa diferente. Comecei a contratar estagiários de arquitetura. Comecei a contratar... Você viu que o topógrafo, aquele que vinha de 6 em 6 meses, não dava. Não dava. Então eu comecei a trazer para mim aquilo que eu precisava. Quem que pode me ajudar a destrinchar o negócio aqui. Só que do jeito Rodrigo de ser. Né? Vai trazendo. Aí eu tive um primeiro problema. O primeiro problema é o seguinte, eu achava, né, aquela cabeça lá pensando com a cabeça do meu pai, do escritório do meu pai. Meu pai é um super advogado, não é porque é o meu pai. Meu pai é o advogado mais completo que eu conheço, sabe? Ele na oratória, nas petições, sabe? Eu acompanhei o caso que nós vamos falar, o tal do caso Manha Bosco, todo mundo sempre tem essa curiosidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu acompanhei, sabe, os movimentos, os elogios em Brasília, enfim, o trabalho dele é muito bom. E eu olhava para aquilo e dizia, advogar é isso, é sentar e peticionar. Então tu imagina, eu estava lá, os usos capião, as regularizações começaram a dar certo, eu comecei a vender bastante aquilo, comecei a atender muito, e atender me dá prazer, e eu dizia, opa, isso não é trabalhar. E a minha mesa começou a acumular, porque eu tinha que entregar aquilo que eu atendia. E para entregar era dor. Porque eu disse, eu vou ter que peticionar. E aí começava o sofrimento. Porque eu vendia, e o trabalho empilhava na minha mesa. Vendia, e eu tinha que entregar.
Eu não tinha hoje os recursos que eu tenho, a equipe que eu tenho. Então foi ali a coisa começou a meio que inosar. E aí inosou o trabalho, a Baleen já estava, de certa forma, em expansão, totalmente desorganizada. Eu tinha um bando, depois eu quero que tu fale sobre isso, mas eu tinha um bando. Hoje eu quase tenho um time, tá? Mas naquela época eu tinha um bando, tá? Cada um corria para um lado. Eu era o principal assaltante da minha empresa, porque eu misturava o dinheiro da Baleen, pessoal. Acho que tinha um cofre do meu lado, eu achava que eu estava rico, então eu pegava o dinheiro lá de dentro, faltava. E assim eu estava numa desorganização financeira muito grande. E aí eu lembro, vou entrar agora no Ângelo na minha vida, de um dia eu estar lá conectado à minha mãe por lamentações. Até deixa eu dizer assim, o que acontece, Rodrigo, até é interessante, um comentário que eu tenho feito muito, até no nosso trabalho, que a gente... O que é a performance humana, né? É o teu potencial, mas um potencial ele não acontece se tu tem atrapalhos, impedimentos. De repente, o Dr. Rodrigo encontra um belo produto que impacta a vida das pessoas, que realmente faz diferença, o pessoal do bairro, etc. Mas a coisa não acontece. Deus dá para eles, olha, vou te dar um presente aqui porque eu preciso de alguém nessa área. E a coisa não acontece. Gente, isso é muito comum na vida das pessoas, né? Quantas vezes as pessoas me procuram e dizem assim, cara, eu tenho produto, eu tenho empresa, eu tenho a ideia, por que não acontece? Então não é nada mágico, mas realmente existe a gente chama impedimento, um atrapalho, que te impede. Uma coisa, né? É aquela coisa assim, cara, eu descobri o tesouro, mas não consigo desenterrar ele, cara. Exatamente. Como é que tá ali, ó, tá ali, tem tudo para dar certo, não dá. Por que não dá? Né? Ou seja, tinha o potencial, tinha o canhão na mão, mas não disparava. O que acontece? E aí, mais ou menos aí que estamos no momento da história agora. Aí, de repente... Tava lá me lamentando, eu já tinha, Ângelo, alguns funcionários, né? Então nós já tínhamos uma equipe, não era uma equipe grande, mas tínhamos uma equipe já, né? Até uns 10 funcionários. Eu sempre tive isso dentro de mim, até pelas necessidades que eu passei. O dia do pagamento é sagrado. O dia do pagamento dos meus funcionários sempre foi sagrado. Hoje, Ângelo, quinto dia útil, eu nem sei sabe, falando baixo, mas eu nem sei... Ele passa desapercebido. Mas tu paga, né? Sim, tá. O RH a empresa paga. Mas durante muito tempo, o quinto dia útil era aterrorizante. Aterrorizante. Eu tava lá com a minha mãe. Minha mãe, como a mãe do Ângelo, as nossas famílias elas são conectadas por oração, por Deus, há muitos anos. A mãe do Ângelo era a minha oradora, não é oradora, era conselheira. Oradora, minha conselheira. A Chica rezou por mim muito, né? Sou muito grato à Chica, todas as orações dela, quantas vezes, né? Eu tive lá na comunidade. Só que o Ângelo, eu vou te ser sincero, nem me lembrava do Ângelo, até porque o Ângelo é muito mais velho que eu, então eu não me lembrava muito Mas aí a Chica rezava por mim e tal, e eu tinha sempre a Chica como a minha guardiã, era a minha milagreira, né? Vou lá na Chica, mal, vou lá na Chica. Vou receber uma oração. E, de certo modo, eu vou fazer uma criticazinha às velhas, tá? Mas, de certo modo, com a minha mãe eu fazia a mesma coisa. Mal. E ela fala com a minha mãe. Filho, não, tá todo mundo assim. Sim, tá todo mundo nessa situação. Só que esse dia não era o que eu queria ouvir. E aí Deus agiu. Eu já tinha o Luca. O Luca hoje tem 7 anos, então não faz muito tempo. O Luca já tinha 1 aninho e meio. E ali foi a primeira... Foi uma coisa muito impactante de Deus. Por que de Deus? Vocês vão entender agora por quê. Eu estava lá me lamentando, conversando com a minha mãe, e o Luca, minha mãe tinha uma mesa na casa velha, onde ela colocava os terços dela e a Bíblia dela. Era o lugar das orações dela, um lugar aberto, bonito, e o lugar da lamentação. Então era o lugar onde a gente ia se lamentar. E aí eu estava sentado lá, o solzinho batendo, me lembro como se fosse hoje. E desesperado, angustiado, sabe? Não sabia mais o que fazer. Era uma dor de não conseguir pagar, de não conseguir fazer as coisas. E aí eu tô lá conversando com a mãe e o Luca andando em volta da mesa. Tava andando em volta dessa mesa. Lá pelas tantas, o Luca, no meio da minha lamentação, o Luca bate sem querer na Bíblia da minha mãe. 2 aninhos ele tinha? Um aninho e pouco. Tava recém começando a caminhar. A Julinha brincando lá fora e tal. Mas era o Luca que estava ali, né? A Julinha estava, enfim. E aí o Luca bateu na Bíblia da minha mãe. E a Bíblia da minha mãe caiu aberta.
e sai de dentro um cartão. Isso é uma coisa que só quem tem Deus no coração e acredita nisso. Tem um cartão dentro, e no cartão estava escrito Ângelo Long Maturità. Minha mãe olhou para esse cartão e disse assim, filho, o Ângelo é o filho da Chica. Eu disse, não me lembro, mas ele tá fazendo um negócio aí, sei lá, com os empresários, de dar um ânimo e tal. Eu não sei, mas no meu coração, eu tenho que te dar de presente isso aqui. Me dá o quê, mãe? Eu tenho que te dar... A mãe não tem dinheiro, não sabe que eu não... Minhas condições, mas eu vou te dar de presente esse negócio que ele faz aí e tal. E eu disse, tá bem, tá bom, né? Eu tava desesperado, não sabia mais o que recorrer. Aceito. Tô topando. Aceito, sem restrições, aceito. E assim foi, tá? Que o Ângelo Long entrou na minha vida. E até hoje, meu querido amigo, um dia eu tenho que te levar pela mãozinha pra te mostrar aquele posto de gasolina. Tava voltando de Bento Gonçalves um dia, eu nunca vou esquecer isso. E o Ângelo me ligou. E eu parei o carro num posto. Foi ali que teve essa conexão, né? E esse resgate de o Ângelo entrar na minha vida. A minha mãe, aconteceu isso, essa história é verídica. E aí eu comecei as sessões de coaching com o Ângelo. E aí eu cheguei lá e eu disse, Ângelo, e aí? E aí? E aí eu disse, sei lá o que eu vou esperar. Eu tava esperando aquele negócio de sempre. Eu digo, sei lá, vai lá, vai me rezar, vai me dar uns passes, sei lá, que o Ângelo... e não, né? Eu comecei a entender que aquilo ali era importante. E eu vi no Ângelo, e te digo isso com, assim, maior sentimento de gratidão, meu irmão. Eu vi que tu era um instrumento que ia fazer com que eu mudasse a minha vida. Tu ia me ajudar a resgatar a minha vida. E foi o que aconteceu. E aí nós começamos as sessões, né? Te lembra, né? Lá na casa antiga, né? Eu chegando com o balé imóvel. Com o balé imóvel lá. O balé imóvel, o pessoal era o seguinte, eu tava no fundo do poço. Fundo do poço. E aí o carro, eu tinha 2 carros, né? O meu e o da Paula. E aí eu disse, vou deixar a Paula com o meu carro e vou vender o dela. Eu precisava de dinheiro porque no dia útil. E eu vendi o carro da Paula. E quando eu vendi o carro da Paula, eu disse, como é que eu vou fazer para andar a pé? Aí me veio a ideia. Eu disse, já sei. Vou comprar um carro, era um Palio, 2 portas, e vou botar os balém do lado. Vou dizer que é o carro da empresa. Carro da empresa. Eu uso o carro da empresa. É isso aí, cara. Estratégias, né? E andava o carro da empresa. Eu me lembro que eu chegava lá no Ângelo com o meu Paliozinho, 2 portas, e aí a gente começou as sessões de coaching, né? E isso, Ângelo, foi uma coisa, assim, muito, muito transformadora. De novo, tem que fazer a tua parte, né? Quando eu entro no processo, eu me atiro no processo, eu me entrego no processo. Porque eu vi aquilo, o que tu faz, uma oportunidade de resgatar minha vida. Resgatar minha vida. E foi. É interessante até para a pessoa não pensar que é mágica nem nada, realmente é um processo muito sério e tudo. Primeiro, o Rodrigo, grande potencial. Então, às vezes o pessoal diz assim, nossa, o processo é mágico, a pessoa muda de vida, etc. Não, tem um potencial. A gente tenta, como assim, tem o tesouro, né? Tá ali. A gente tenta ajudar a tirar essa terra, mas o tesouro já tá dentro. E outra questão, é isso que o Rodrigo fala, a entrega que tu tem, o acreditar. Veja que antes, logo no início do bate-papo, a gente falou de esperança, né? Agora a gente já tá meio falando de fé, né? Acreditar sem ver. Sim. E aí a gente falava de coisas assim, que no fundo, eu um pouco por ingenuidade, acreditar também, Rodrigo, as coisas que se visualizou naquele processo, os sonhos que se botou no papel, as coisas que se falava, se estruturava, né? Rodrigo, mas o que tu quer? Qual é o teu sonho? Onde é que tu quer chegar? A gente até acreditava. Tipo assim, para daqui uns 20 anos, né? Fechado, né? Mas daqui uns 20 anos, né? Ninguém acreditava que Incrível. em 4, 5, 6 anos, Incrível. Aquilo que se comentou, que se planejou, que se visualizou e que se levou a sério o processo, a mudança de comunicação. Sim. Sair de uma comunicação, né, Rodrigo? Tu lembra? Que tá ruim, que é uma merda, que a vida não sei o quê. Por uma comunicação que, não, para lá. Sou grato pela vida. Mas eu sofri. Não. Tive aprendizados, eu aprendi de gratidão, etc, etc. Achar as vaquinhas leiteiras que mantém o cara na zona de conforto, né? Que tu conte, as vaquinhas esse é o processo, não é nada mágico. Eu digo assim, sempre uso o exemplo quando a gente atua com um atleta lá, por exemplo. Você tem um grande atleta que não tá dando certo no campo.
Em 1, 2 meses, se ele levar a sério o processo, ele explode. Você vem com um cara que não sabe jogar futebol e quer ser um atleta, é um processo diferente. Claro. Ele tem que desenvolver, Claro. tem que treinar, etc. O Rodrigo chega lá como um grande atleta, que por algum motivo não estava dando certo em campo. Lógico que o processo acaba sendo muito mais rápido, né? E a gente encontra o Rodrigo assim, com bruta potencial, sonhos claros, não só a nível pessoal, mas principalmente cada vez mais claro o propósito. Tem um detalhe aqui que você nunca tinha me contado. Com 12 anos eu ia no cartório, né? Tem um processo assim que a gente usa para descobrir, às vezes o pessoal vem tem dúvida na vocação, na carreira, e uma das perguntas que a gente faz é a infância, né? Uhum. O que tu fazia na infância, etc, né? Eu brincava lá no cartório da minha tia, né? Minha tia. Da minha tia. Opa, gostava? Nossa, aquilo me enchia. Falar com pessoas, atuar. Se tu pega hoje o que tu faz, tu volta lá com 12 anos de idade, cara, é o mesmo Rodrigo, né? Deu uma volta enorme, assim, mas é o mesmo, né? E aí a gente encontra o Rodrigo assim. Mas ao mesmo tempo, como é na vida de todos nós, a gente, o cérebro gosta de ser meio preguiçosão, assim, encontra as zonas de conforto, né, Rodrigo? Exatamente. E eu lembro o Rodrigo, tem uma historinha, dá pra contar a historinha? A gente conta dá aqui, pra contar. que o mestre e o discípulo chegam estão fazendo a sua caminhada, né? E chegam numa pequena fazendinha toda abandonada, mato pra todo lado, encontram uma casinha bem velha, uma família, né? Um casal bem bacana, enfim, com seus filhos ali, mas todos magros, sujos, né? E pedem um copo d'água. E em vez de um copo d'água, essa senhora oferece um copo de leite, né? Eles tomam aquele leite fresco, assim, nossa, que maravilha, muito obrigado. E o discípulo, encantado até com a humildade daquela família, pobrezinhos, coitados ali, né? E a senhora comenta, pois é, a vida não foi ingrata conosco, mas pelo menos temos uma vaquinha leiteira. E essa vaquinha dá o seu leitinho, que nos sustenta, e o teu leitinho que vai a mais te faz um queijinho, vende na cidade, tem um pouquinho de dinheiro para comprar outras coisinhas, assim, e vamos levando a nossa vida. Graças a Deus, temos a vaquinha. Saindo dali, o mestre diz pro discípulo, vamos levar a vaca. E o discípulo fica faceiro. O mestre vai deixar umas moedas de ouro aí e tal. E ele não faz nada disso. Bem pelo contrário, lá na ribanceira, diz pro discípulo, empurra a vaca, mata a vaca. E o discípulo, mas agora o mestre vai tirar um bolo de ouro do bolso e tal. E o discípulo empurra a vaca cai lá embaixo, meia morta, morrendo. E o mestre vira as costas, vai embora, o discípulo vai atrás. E aquele discípulo fica um drama enorme, né? O que eu fiz? Aquela pobre família, por que o mestre fez isso? Ele fica tão incomodado que ele sai até do mosteiro. Vai para uma cidade, fica uns 2 anos trabalhando e guardando dinheiro para ter coragem de voltar naquela família pedir desculpa. 2, 3 anos depois, ele volta àquela mesma terreno e lá ele encontra um porteiro e diz, meu Deus do céu, a família morreu de fome ou foi embora. Senhor, onde é que estava a família que morava aqui? Não, ainda estão aqui, atrás daquela montanha lá, eles têm uma casa deles lá. Graças a Deus, viraram funcionário da fazenda. E quando ele chega lá, ele vê que é uma enorme casa. Ele reconhece aquelas crianças lindas brincando num parquinho na frente da casa. Aquela senhora bonita, ele vê que é aquela senhora que deu leite. Daqui a pouco chega o caminhonetão e é o dono da fazenda, ele lembra daquele senhor deitado na rede, agora bonito, bem vestido, caminhonetão. E a senhora reconhece ele, vai até ele e diz assim, ô discípulo, como é que tá? Quanto tempo? E ele, oi, tudo bem? O que aconteceu? Disse, não, sabe que bem naquele dia que você nos visitou, a vaca fugiu. Ele, opa, graças a Deus, não sabe que eu sou terra. A vaca fugiu e foi pro lado da ribanceira, caiu a vaca e morreu a vaca. Quando meus filhos viram, avisaram, meu esposo foi lá com a faca e carneou a vaca. Nos últimos suspiros dela lá, carneou a vaca, tirou couro, carne, até osso. Guardamos um pouco de carne, o resto não tínhamos como guardar. Ele levou para a cidade, vendeu até os ossos, o couro, tudo. E na volta, além de um pouco de comida para a gente esperar a morte chegar, ele trouxe um saco de milho. E lançamos o saco de milho na terra, não é que brotou o milho, tia? Brotou o milho, com aquele milho a gente vendeu um pouco e replantou, etc. E hoje nós arrendamos as terras de todos os vizinhos, somos os maiores produtores de milho da região. E aquela senhora falou, e aí caiu a ficha do mestre, né? Graças a Deus, morreu a vaca. Porque se a vaca não morre, até hoje nós estávamos aqui agradecendo a Deus de ter o copinho de
o copinho de leite. E o Rodrigo chega lá também com várias vaquinhas, né, Rodrigo? Sim, eu tinha uma grande vaca, né? E falo aqui com toda sinceridade para vocês, é um caso público que se comenta. Meus amigos queridos, obrigado pela audiência, né, pela paciência de vocês, mas foi muito bacana aí poder compartilhar com vocês, né, essas histórias aí que eu já tinha compartilhado com o Ângelo, ouvi dele, esse cara especial. Nós vamos deixar aqui, Tatá, tu marca o link do Ângelo pro pessoal aí, que eu acho importantíssimo, gente. Eu falo sempre pra ele, me usa, eu falo nas rádios e tal, eu falo sempre isso. Tá aqui o cara que me ajudou. E esse cara aqui, ele pode ajudar vocês. Opa! Então, agora o pode merchan ajudar agora. vocês, e é verdade, gente, é real. O que eu tô contando aqui pra vocês é a realidade da minha vida. Esse cara faz a diferença. Ângelo, querido, Obrigado, Rodrigo.